Glória a Deus. Meus queridos irmãos, abramos as nossas Bíblias no Salmo de número 127. Glória a Deus. Quero aproveitar a oportunidade e também parabenizar a todos os pais que com certeza são guerreiros que se esforçaram e se esforçam para criar a sua família, para dar um exemplo. Muitos fazendo sacrifícios, e cada pai aqui sabe do seu sacrifício. Cada pai, cada família é sabedora do sacrifício que o seu pai faz para manter esta família de pé, para ser o sacerdote da casa, do lar, muitas vezes precisando dizer não, precisando ser mais firme do que o comum, mas fazendo aquilo que sabe que tem que fazer, que é preciso fazer para ter uma família alicerçada na presença de Deus. Então, que Deus abençoe os pais, que Deus continue dando vitória, continue dando esforço e entendimento para que você saiba que você é um sacerdote na sua casa, que você é responsável por conduzir esta família na presença de Deus enquanto estiverem sob o seu poder, sob a sua tutela. E aqueles que porventura não têm pai aqui, que Deus te abençoe. Seu pai está longe, o seu filho, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Eu disse hoje nas redes sociais que o Dia dos Pais, tanto pai como mãe, sempre foi difícil para mim, porque eu perdi minha mãe, eu tinha uma pouca idade e nunca tive pai presente, meu pai só gerou. Então eu fui criado na casa de todo mundo. Eu fui criado na casa de um, na casa de outro, e apanhei muito de todo mundo. E eu sempre fui criado, e eu era assim, estava na casa das pessoas, eu sempre era o último a querer comer para não faltar para ninguém. Até que o Senhor teve misericórdia de mim. E a igreja me criou. Quando eu fiz 13 anos de idade, a igreja me criou e disse: deixa a gente criar esse rapaz. E aí eu ganhei muitas mães, ganhei muitos pais. E aí eu vi a palavra se cumprir, quando ela disse que aquele que deixa tudo por Jesus terá pai, mãe 100 vezes mais e tantas outras coisas. E hoje eu dizia ali que Deus também me fez ser pai da minha própria família. E hoje eu acordei, estava muito cansado da labuta desta semana. Ontem foi um dia muito cansativo ali em Registro. Nós chegamos lá 1h30 da tarde, um pouco mais que isso. E foi um dia inteiro de trabalho. Hoje eu voltei sentindo muitas dores. E voltei a tempo para estar conduzindo aqui o casamento da irmã Stephanie. E eu não consegui vir na escola hoje, muitas dores. Mas quando eu levantei, aí tinha um café da manhã preparado, presentinho, e elas dizendo: Feliz Dia dos Pais. E eu disse: Jesus me libertou deste trauma, né? Porque hoje eu tenho a minha família para me chamar de pai, e uma igreja linda e maravilhosa como esta, que foi o dia inteiro os irmãos mandando mensagem, mas o dia inteiro eu nem dei conta de responder. Teve irmão que eu ainda nem respondi: Feliz Dia dos Pais, pastor, Feliz Dia dos Pais. E eu disse: muito obrigado. Então que Deus abençoe. Você que tem seu pai, honre-o. Você que tem seu pai, cuide dele, porque não é para sempre. Você que tem seus pais, né? Sua mãe, não é para sempre. Entenda isso. Então honre, dê o valor devido, dê a honra necessária e devida. Não economize nas palavras em dizer que ama. Diga: eu te amo todo dia, toda hora. Lá em casa chega a ser enjoativo lá na gente lá. Toda hora eu te amo, eu te amo, eu te amo. E beijo para cá e beijo para lá. E eu te amo, eu te amo, eu te amo. E é enjoativo que eu digo assim entre aspas, mas é uma coisa maravilhosa. Então não economize em dizer eu te amo. Amém? Eu perdi a minha mãe, eu tinha 7 anos de idade, e uma tia minha me criou e eu a perdi com 14 anos de idade. Por isso que eu digo que o número 7 na minha vida é um número meio estreito, né? E eu casei aos 21 anos de idade. Então
Então, de 7 em 7, sempre aconteceu algo marcante na minha vida. E então diga que ama, mas diga com força, com alegria, em nome de Jesus. Quem trouxe Bíblia, Salmo de número 127. Eu vou deixar um texto para os irmãos, uma mensagem para esta igreja, e eu tenho certeza que você vai sair daqui edificado por tudo que já ouviu hoje, por tudo que o Senhor já falou com você hoje. Diz assim o Salmo 127: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. O versículo 1, repito, diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Senhor, muito obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui hoje, Pai, para te adorar, para te louvar, Senhor, para te engrandecer pela vida de cada família, de cada pai, de cada mãe, de cada filho que aqui está. Aqueles que porventura, Senhor, não têm mais os seus pais, não têm mais filhos, Senhor, ou seus filhos estão longe, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa alegrar o coração de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Quem diz amém? Amém. Eu gostaria de ministrar uma palavra nesta noite, e essa mensagem é uma mensagem de reflexão. Domingo é o culto denominado como culto da família. Embora tenha muitas vezes seus departamentos, seus subtemas, mas é aquele culto em que normalmente nós conseguimos reunir grande parte da nossa família para estar no culto, porque alguns têm os filhos estudando na semana, enfim, outros têm pais que não estão presentes na semana, e naturalmente no domingo é o dia que nós conseguimos reunir pelo menos uma boa parte da nossa família para vir à casa do Senhor. E eu quero hoje ministrar sobre a família que Deus edifica. A família que Deus é o edifício, é a força do fundamento, é a base de tudo. Os irmãos são sabedores que a família é a base da sociedade. A família é a primeira instituição que o Senhor criou. É a família. Antes, inclusive, isso eu digo na prática, antes de Deus criar a igreja, a instituição igreja, que é de tamanha importância, corpo de Cristo, antes de Deus criar a igreja, Deus criou a família. Quando nós abrimos a nossa Bíblia em Gênesis, capítulo de número 2, nós vemos, eu dizia ontem aqui no casamento, nós vemos o primeiro casamento. E quem realiza o primeiro casamento é Deus. E qual que é o contexto que Deus cria esta instituição? É o contexto em que o homem, lhe é outorgado a missão de colocar o nome dos animais, e ele começa a colocar os nomes dos animais, e talvez de repente ele começa a perceber que o leão tem a leoa, a girafa macho tem a girafa fêmea. Ele olha, vê um elefante grande, enorme, e do seu lado a esposa elefanta. Se é que existe essa palavra. Elefante fêmea, o pastor Siqueira está dizendo. Tem elefanta, está aqui, ó.
Que seja elefante fêmea ou elefanta, mas escute. O fato é que ele começa a ver os casais, irmão. E se existe uma coisa que dá tristeza no coração de um solteiro, é quando ele vê casal feliz. É quando ele fica segurando vela. E de repente Adão está segurando vela para animal. Ele vê cada casalzinho ali feliz e diz assim: está faltando alguma coisa aqui, não está não? Deixa eu ver, você tem seu pá, você tem seu pá, você tem seu pá, você tem seu pá, você tem seu pá. E eu? Cadê? Eu sei que alguma coisa acontece e Deus percebe essa tristeza no coração. Porque, irmão, olha para cá, ninguém nasceu para viver só. Amém, irmão? Você que está solteirão aí, viu? Ninguém, eu estou orando pelos solteiros dessa igreja que já estão na idade de casar. Gilmar, você está na ponta do meu joelho, Gilmar. Falei com ele ontem, ele disse: o próximo sou eu, pastor. O próximo é você. Uma brincadeira à parte, irmãos. Ninguém nasceu para viver só. Preste atenção. Os sociólogos dizem que o ser humano é um ser que foi criado para viver em grupos, em sociedade, em comunidade. Eu estou lendo o livro pela 1000ª vez, eu acho, chamado Psicologia Pastoral. Já indiquei aqui, se você ainda não comprou, tá falhando. E esse livro nos ajuda a entender cada fase do ser humano, no quesito psicológico, emocional, espiritual e físico. E chega numa hora que ele fala dos adolescentes, ele diz assim: olha, o adolescente chega numa fase que ele quer pertencer a um grupo. É aquela fase que você precisa ajudar e dizer a ele qual grupo certo que ele tem que fazer parte. Porque é a fase que vai formar a identidade dele em grupo. E eu lendo esse texto lembrando da Bíblia, e eu pensando assim: na verdade o adolescente só está florescendo no seu coração aquilo que já é de natureza. Porque ninguém nasceu para ficar sozinho. Ninguém nasceu para viver sozinho. Todo mundo que vive só tem uma pretensão de viver triste. Exemplo disso, nosso irmão Adão. Deus olha para Adão e diz assim: tem um negócio errado aí, Adão. Vem cá, deixa eu te dar um soninho aqui. Adão dormiu. Quando Adão acorda, ele tem uma mulher do seu lado que Deus tira da sua costela. Aí, irmão, Adão sorriu. Adão disse: opa, agora está completo aqui a coisa. Então ninguém nasce para viver só. E a primeira instituição que foi criada por Deus em Gênesis capítulo 2, versículo 18 em diante. Mas eu quero que você entenda que o inimigo sabe que a família é a base das instituições do país e do mundo, de toda a sociedade. A tua família e a minha família é a base de qualquer sociedade e de qualquer comunidade. E eu te digo isso aqui na prática: se você não estiver aqui, se a minha família não estiver aqui, se nós não estivermos aqui, essa igreja não existe. O que forma a Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 17, sede setorial, é a minha e a tua família aqui, servindo a Deus. É por isso que quando eu vejo você e sua família aqui, eu fico alegre, eu dou glória a Deus. Eu digo glória a Deus. É por isso que quando sua família não vem, eu fico triste. Eu sinto sua falta. Porque essa igreja não existe sem sua família. Sem nós. E aí não teria Assembleia de Deus do Belém. O inimigo sabe disso. O inimigo sabe que uma família saudável é sinônimo de uma sociedade saudável. O inimigo sabe que uma família saudável é sinônimo de uma igreja saudável. E o que é que o inimigo tem feito ao longo desses anos? Tentado destruir a família, que é a base da sociedade. Qual é a pregação da mídia nos dias de hoje? Que não precisa mais casar. Qual é a mensagem das mídias nos dias de hoje? Que família e casamento é uma coisa antiquada.
Qual é a mensagem das mídias dos dias de hoje, meus queridos irmãos? É que marido e mulher não é mais sinônimo de família, não existe mais isso. Mas Deus nos trouxe aqui hoje para dizer que vai edificar a cada dia a nossa família sobre Ele. Deus é a nossa edificação. E eu quero que você levante a mão, porque eu profetizo em nome de Jesus que a tua família é uma família saudável, que a tua família é do Senhor Jesus, como foi dito aqui várias vezes. A minha família é do Senhor Jesus, era uma frase muito dita aqui. Eu quero, com base no Salmo de número 127, explicar para você alguns segredos que ao longo dos anos o inimigo tem tentado desmistificar. O inimigo tem colocado na mente de algumas pessoas que, olha, faz o seguinte, trabalha feito um louco para edificar a tua casa. Olha, faz o seguinte, faça de tudo, trabalha de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, para você edificar bem a tua casa. Mas quando nós lemos o Salmo 127, algumas verdades eu tiro aqui, quero estabelecer contigo nessa noite. E a primeira verdade é que o Salmo 127 me ensina que Deus é o arquiteto da nossa família. O criador da tua família é Deus. O formador da tua família é Deus. O estabelecedor da tua família, embora você é o vaso para isso, mas é Deus. Por que é que o Senhor está dizendo isso, pastor? Porque se Deus é o arquiteto da tua família, não tem ninguém que conheça mais a família do que Ele. Não tem ninguém que conheça mais a família do que Ele. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender que o meu lar, a minha casa, não é apenas um projeto humano. A minha casa não é apenas um fruto do meu relacionamento e do meu entendimento que eu quero ter família. Não, não é só isso não. A tua família não é projeto apenas de um planejamento entre um casal, entenda isso. Quando você entende, a minha família nasceu para a glória de Deus. Quem juntou eu aprendi uma frase que é clichê, mas é boa. Deus não une pessoas, Deus une propósito. Quando Deus te uniu com teu cônjuge, tinha um propósito de Deus embutido nesse plano. Entenda isso. Quando Deus te apresentou essa mulher maravilhosa que Ele te deu, esse marido maravilhoso que Ele te deu, não era Deus unindo só um casal, irmão, era Deus colocando o plano em ação. Você precisa entender que essa mulher que está do seu lado, pastor, mas é chata, mas é projeto de Deus. Esse marido que Deus colocou do teu lado, ronca demais, pastor, mas é um projeto de Deus. Roncando ou não, é projeto de Deus. Chato ou não, mas é projeto de Deus. Ela não é, mas talvez você seja, né? Que às vezes quando o outro não é, nós é que somos. E lá em casa eu sou o chato. Eu já digo logo. Lá em casa o cara que amanhece já meio já de cara fechada sou eu. Aí Deus me deu um presente que vem lá, me ajeita. Vamos ali tomar um café e me dá um cheiro. Meu irmão, é projeto de Deus. É projeto de Deus. Entenda, a partir de hoje você vai ver a sua família como um projeto de Deus. E quando você vê a sua família como um projeto de Deus, você aprende a entender o rumo da tua casa. Deus é o arquiteto da minha casa. Deus é o projetador da minha família. Não é apenas um projeto humano. Deus desenhou a família para ser um lugar de comunhão, amor, proteção. Deixa eu te dizer uma coisa. A tua família na tua vizinhança tem que ser para a glória de Deus. Entenda isso, a tua família na tua vizinhança não pode ser objeto de confusão,
Você é crente em Jesus, você na sua vizinhança precisa ser respeitado. Alguém precisa olhar para a tua família, isso é o primeiro endereço que ele vai pedir oração quando a crise bater na casa dele. Ele já sabe a família que vai bater lá. Pastor Valdemar e a irmã Ana são um exemplo. Eu observo a família deles, vou na casa deles lá. Eles são os maiores evangelizadores lá daquele prédio onde eles moram. Tem aqui inclusive a irmã Edith. Cadê a irmã Edith? Está por aí? Está ali a irmã Edith, ó. A irmã Ana evangeliza, convida e pega no pé e diz, não, vamos. Ah, eu não vou hoje, vamos. E ela vai incentivando. Pastor Valdemar do mesmo jeito, né, pastor? Vamos lá. E o prédio inteiro, quando eu cheguei lá esses dias, eu liguei, eu disse assim, eu embiquei o carro lá na portaria, aí o porteiro abriu assim, vai para onde, pastor? Eu digo, para cá do pastor Valdemar. Aí ele disse, vai tomar um cafezinho, né? Já conhecem a família. Diga comigo, a minha família é para a glória de Deus. Entenda isso, a tua família na terra é uma arma potente na mão do Senhor para arrancar almas da mão de Satanás, para pregar o evangelho, para difundir a graça e para representar o Deus que ama cada um de nós. Aleluia. Aí ele diz assim, é o seguinte, Deus é o arquiteto. Por que é que eu estou falando isso? Porque ele vai usar as medidas da construção quando ele fala de fundamento. Quando ele disse o Senhor não edificar. Edificar é o que, pastor? É construir sobre um edifício. Está aqui o pessoal engenheiro aqui. É construir sobre um edifício. E deixa eu te dizer uma coisa. Aonde um edifício vai chegar, a altura que o edifício puder ser construído, vai depender basicamente, primeiramente, do edifício, da edificação, da base, do fundamento. Tem casa que ela não pode passar de 2 andares, porque senão ela desmorona. Tem casa que ela não pode passar de 3 andares, aí começa a virar prédio, senão ela desmorona. Tem prédios que foram construídos sobre um edifício tão tremendo, sobre uma base tão forte, que ele pode ser um prédio de 7 andares, de 8 andares, de 9 andares, de 10 andares. O que é que o senhor quer dizer, pastor? Que o quão longe o meu edifício vai chegar depende de onde ele está fundamentado. E você vai entender por que é que ele está falando sobre isso. Você vai entender qual que é o objetivo dessa palavra inicial aqui do salmista. Mas entenda isso. Aonde a tua casa, o quão longe a nossa família vai chegar, depende de em que ela está firmada. Qual é o alicerce da tua casa? Qual é a base? Quando eu falo de alicerce, eu estou falando daquilo que sustenta, daquilo que é estabelecido como princípio. Porque o inimigo é tão sujo que o princípio da casa de muitos crentes são os valores modernos desta vida. São os valores modernos. A coisa está tão bagunçada nos valores modernos dessa vida, entrando da igreja, que tem namorado cristão dormindo na casa de namorada cristã. Só para você ter uma ideia da bagunça que o inimigo está estabelecendo na mente da igreja. Porque isso nunca foi normal dentro de uma igreja. Isso nunca foi aceitável dentro de uma igreja. Mas a igreja está começando a encarar isso como se fosse algo normal. E deixa eu te dar um segredo: isso não é normal na igreja. Algumas famílias estão estabelecendo as suas bases em cima das modas das novelas que estão surgindo. É a novela quem está ditando a regra. É a novela quem diz como é que a mocinha deve se vestir. É o artista do mundo com seu cabelinho lá para cima assim, de porco espinho, que está ditando como é que os jovens devem seguir. Mas deixa eu te dizer uma coisa.
E Deus te trouxe aqui para dizer isso. A tua casa vai chegar tão longe, com base naquilo que ela estiver estabelecida. E eu não estou entendendo, pastor. Deus te trouxe aqui para dizer: a base da tua casa, levante essa Bíblia aí, levante essa Bíblia. A base da nossa casa é a palavra de Deus. Quem lidera é a palavra, quem domina é a palavra, quem é princípio é a palavra, quem norteia é a palavra, quem diz como é que eu visto é a palavra, quem diz como é que eu falo é a palavra, quem diz como é que eu trato meu pai é a palavra, quem diz como é que eu trato meus filhos é a palavra de Deus. Jesus disse em Mateus que um homem construiu a sua casa. E ele diz assim: um construiu a sua casa na areia, outro construiu a sua casa na rocha. Ele está dizendo: um construiu a sua casa com base em princípios sem fundamentos, com base em filosofias, com base em palavras de sabedoria. Mas outro construiu a sua casa sobre a rocha. E rocha está falando do que é firme. Rocha está falando do que não muda com o tempo. Rocha está falando daquilo que não tem sombra de variação. Pode passar o que passar, céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará, diz o Senhor dos Exércitos. Ele diz: um, veio o vento, veio a tempestade e a casa desmoronou. Tem muita casa desmoronando por aí. Tem muita casa que não está tendo longevidade. Mas ele diz: mas teve outra que veio o vento, veio a tempestade, veio o furor, veio o ciclone, veio o tufão, veio o que for, mas ela permaneceu firme e de pé. Sabe o que é que Jesus está falando? Que toda casa edificada sobre a rocha, pode vir a crise que vier, pode vir a influência maligna que vier, pode vir a influência na escola, pode vir influência no trabalho, pode vir influência em casa, mas essa casa está sobre a rocha, ela não cai. Aleluia! Estou sentindo a glória de Deus. Ele diz: não adianta trabalhar para edificar a casa se você não entender que o maior alicerce da tua família é Deus. Deus não pode ser um convidado na tua família. Deus não pode ser chamado só quando você está em apuros. Deus não pode aparecer na tua casa só quando você bem entender. Deus precisa ser o fundamento, e fundamento fala de rocha, daquilo que nunca passa. Passa um, passa outro, mas Deus está lá, Ele está firme. E quando Deus é o fundamento da tua casa, vai dar certo. O salmista disse: o temor do Senhor. O sábio disse: é o princípio de toda sabedoria. O que é que o Senhor está dizendo, pastor? Comece o dia na tua casa orando. Comece o dia na tua casa lendo Bíblia. Comece o dia na tua casa fazendo uma oração em conjunto. Faça as suas refeições. Tente voltar a fazer as suas refeições em família quando possível. Encerre o dia na tua casa orando. Encerre o dia na tua casa buscando Deus. Não deixe a televisão doutrinar a tua casa.
Não deixe o celular doutrinar o teu filho. Tem filho de crente que está parecendo um bobo, de uma cara no celular, não olha mais para nada. Não deixe, não terceirize a educação. Celular não é babá de ninguém. Aprenda a doutrinar a tua casa. Aprenda. Meu Deus. Por que é que o senhor está entrando nessa área, pastor? Porque foi aí onde ele quis chegar. Todo esse salmo gira em torno do final dele. Quando ele diz: filhos são herança do Senhor. É aí que ele queria chegar. Toda essa introdução dele é para chegar no final. Porque não se trata só de nós pais. Se trata de nós filhos. Não se trata de só até onde chegamos. Ah, eu tive sucesso, mas não acaba aí. Tem uma geração que você está construindo que vai chegar aonde você não conseguiu chegar, entenda isso. O que ele está dizendo é, preste atenção nisso aqui. Número 1, Deus é o arquiteto da tua casa. Número 2, Deus é o guardião da tua casa. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Entenda que existe proteção que foge do teu controle. Eu não vim com a mensagem hoje à noite não, viu? Isso aqui foi agora. Aleluia! O pastor Ed abriu a Bíblia, eu disse, é o pastor Ed que vai pregar. Aí lembrei do Salmo 127, deixa eu abrir aqui. Não, é eu que vou pregar. Porque quarta-feira está tendo aí um negócio aí, eu não estou podendo. Então, presta atenção. Deus falou comigo e Deus está falando com você agora. Presta atenção. Existe um nível de proteção que foge do teu controle. Porque os teus olhos não podem estar constantemente sobre os teus filhos. Você está entendendo que os teus filhos permeiam lugar que você não está lá? Você está entendendo que o teu filho frequenta ambiente que você não está presente? E se você não está presente, como proteger? Porque nós somos protetores naturalmente. E nós protegemos até o momento em que não sai da nossa aba. Está ali o dia inteiro com a gente o dia inteiro olhando. Deixa eu ver o que é que está assistindo. Deixa eu ver o que é que está fazendo. Deixa eu ver. Agora chega um momento que eles começam a criar asa. Precisa dar uma voadinha. Aí você diz, meu Deus, agora está na creche. Lá em casa a maior luta sempre foi colocar menino na creche. A irmã Laís nunca confiou. Tanto é que vão para a escola já com uma idadezinha crescida. Mas muitos aqui têm os filhos na creche. E a questão é, quem que está cuidando deles na creche? Quem que está cuidando deles numa escola, ou numa comunidade, ou num estabelecimento de ensino? Numa rede de aprendizado que está deturpado. Tá? Deturpado. Ideologia deturpada. Nossos filhos estão na escola, onde estão ensinando. Esses dias, quando a Sara era pequena, uma professora disse para ela, você tem que cantar assim, ó, borboletão foi pro fogão fazer chocolate para o João. E ela chegou lá, papai, é assim que canta, borboletão, tá no fogão fazendo chocolate para o João? É uma rede de ensino que está ensinando ao teu filho que ninguém nasce baixo e nem nasce fêmea, não nasce homem, nem nasce mulher. Vai descobrir ao longo da caminhada quem que está lá para protegê-los. É uma rede de ensino que na faculdade, por aí afora, você chega lá, tem cartazes e mais cartazes, apoiando ideologia marxista, para você que não sabe, estude sobre isso, apoiando ideologia de Lênin, as leis de Lênin. Meu irmão, quem é que está lá? Aí ele diz assim, olha, se Deus não guarda... Aleluia! Você está entendendo que nossos filhos estão num campo de batalha, onde eles são disputados? Agora eu vou te dizer uma coisa, papai e mamãe, olhe para cá.
Não deixe o seu filho ir na escola ou para qualquer lugar, sem antes dizer: Deus te abençoe, Deus te guarde, meu filho, Deus te proteja. Não deixe o seu filho sair sem abençoá-lo, porque até isso Satanás roubou de nós. Uma coisa que é tão simples: bença pai, bença mãe. Se você soubesse. Se você soubesse o poder que tem a bênção dos pais. Se você soubesse quando um pai ou uma mãe estende a sua mão sobre o seu filho e diz: vem cá, Senhor, protege esta criança. Pai, guarda, aonde ele estiver, Senhor, guarda. Aí nós vamos entrar aqui, presta atenção. Quando ele está falando de edificação, quando ele está falando de cuidado, ele está querendo dizer para você que tudo isso está girando em torno de quem você está preparando. No versículo de número 3, ele diz: nossos filhos são herança do Senhor. Tem alguém me ouvindo aí? Amém. Vou repetir: nossos filhos são herança do Senhor. Você sabe o que é uma herança? Uma herança é quando alguém tem uma propriedade, vai morrer, tem que morrer um dia, então assim: ó, vem cá, menino, vou dividir aqui, ó, metade para você, metade para você, metade para você, se vira, morri. Só que pela lei brasileira, a herança só se torna definitivamente de alguém quando o doador morre. E eis o problema da coisa: que nós temos um Deus que nunca morre. Vou dizer de novo: eis o problema. Nós temos um doador que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo à destra do Pai, intercedendo. O que é que isso quer dizer? Que uma hora você vai prestar conta do que está fazendo com esse menino. Cuida da herança do Senhor. Dá uma mexida em quem está do teu lado e diz: cuidado com a herança dele, viu? Porque ele não morreu. Aleluia. Aleluia. Vou encerrar agora. Ele diz, número 1, lembra que essa gurizada aí, esses bacuri que você tem, são de Deus. Pertencem a Deus. São do Senhor. Vou repetir: pertencem ao Senhor. Os nossos filhos são de Deus. Declare isso. Isso aqui é bom. Isso não é ruim não. Isso aqui é bom. Senhor, não são meus não. Eu só cuido. São teus, Senhor. Então eu não aceito perder o teu filho para ninguém. Estou sentindo uma graça de Deus aqui. Isso quer dizer que muitos pais vão prestar conta diante de Deus da forma que tem feito com seus filhos. Isso quer dizer que muitos pais vão prestar conta diante de Deus de como tem conduzido os seus meninos. Porque no fim das contas, o doador morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Número 2, ele diz: entenda que esses meninos são flechas na mão do valente. São os filhos da mocidade. Eu não entendo que esse valente sou eu e você. Eu não entendo isso. Eu entendo que esse valente é quem é dono de fato das flechas. Mas uma coisa que você precisa entender. Primeiro, os teus filhos devem ser projetados para chegar aonde você não chegou. Eu já vi uma cena em que o pai ficou extremamente enciumado porque o filho chegou a certo lugar que ele não pôde chegar. Se você não teve condições de uma faculdade, faça seu filho chegar a uma faculdade. Se você não teve condição de se formar, peça ajuda a Deus para que o seu filho se forme. Se o seu casamento foi frustrado, infelizmente, ore a Deus para que o teu filho tenha um casamento abençoado.
Está entendendo o que Deus está falando aqui? Deus está dizendo, flecha é feita para ser atirada aonde o valente não chega, aonde o arqueiro não chega, melhor dizendo, aonde o arqueiro não chega, a flecha chega. O que é que estamos dizendo? Que nós vamos profetizar bênçãos e os nossos filhos vão alcançar coisas que nós não alcançamos. Nossos filhos vão chegar em lugares que nós não chegamos. Nossos filhos vão ter carinho que nós não tivemos. Nossos filhos terão uma atenção que nós não tivemos. Não é porque você cresceu apanhando que você vai criar os seus filhos apanhando. Não é que o teu pai não te abraçou e não te disse eu te amo que você vai repetir a história. Isso precisa se quebrar em você. Pastor, meu pai me criou que nem bom dia dava, nunca disse eu te amo na vida. Então pega os teus filhos e diz eu te amo todo dia, eu te amo, eu te amo. Ele vai chegar onde você não chegou. Ele vai alcançar o que você não alcançou. O maior sucesso de um pai é ver isso, é o seu filho chegar onde ele não chegou. Fique de pé, por favor. Toda flecha, antes de ser atirada, ela precisa ser guardada. Ela precisa ser cuidada. Quando Deus, através do salmista, compara os nossos filhos como flecha, Ele está dizendo, precisa cuidar da flecha. Precisa colocar o óleo nela. Precisa ajeitar, deixar ela retinha. Não deixa essa flecha torta não, deixa ela retinha.